Sejam muito bem-vindos ao nosso canal, meus amigos pensadores. Hoje a nave Ético está decifrando um enigma gigantesco, mais um mistério bíblico, Renato. Hoje nós estamos convidando a todos a um desafio aí, um exercício que nem todos praticam, hein? Nós temos um lema ali, ó, no brain, no gain, mas nem todos praticam isso, que é o de se usar mais que 10% da capacidade do cérebro. Você anda usando? Imagino que sim. Você é um pensador, né? Assim como os nossos pensadores estão ali em casa, né? Nos vendo, assistindo aí, sei lá, seja lá onde for, no trabalho. Muitos estão de férias também, né? Mas estão ali ligados no Éticos. Esses também estão exercitando aí mais que 10% da sua capacidade cerebral. A ciência diz que usar só 10% é meio que mito. Mas eu acho que tudo reage a estímulos, né? Inclusive o cérebro. O cérebro é um grande músculo aí que tem que ser estimulado, né? Bom, pessoal, me lembrou do filme Lucy. Lembra do filme Lucy? Uhum. Ali ela é Scarlett Johansson, né? Isso. Ela era dotada ali de um dom de usar ali, né, 100% da sua capacidade cerebral. E ela desempenhava funções ali que nenhum ser humano normal fazia, né? Ela deu o filme dá ali um breve momento ali do que seria ali se a gente conseguisse usar, né, 100% do nosso cérebro. Sabe por que eu tô falando sobre isso? Isso me lembra também no filme Sem Limites, com o Bradley Cooper. Sem Limites. Ele usava uma droga, na verdade. Sim. E aquilo dava uma... Expandia o cérebro dele, né? ele conseguia usar 100% do cérebro também. Inclusive depois virou uma série, né? Virou uma série, eles usavam, o cara que usava essa droga, eles usavam ele para decifrar os crimes até. Olha só. É bem interessante. Recomendamos aí. Sabe que nós somos estudantes de escatologia e também cinéfilos, né? Fizemos uma mistura aí meio complicada, mas está dando certo. Pessoal, por que estamos falando sobre isso? Porque o assunto de hoje exige que usemos o nosso cérebro na sua totalidade, porque é bem complexo, Renato. Envolve cálculos ali, cálculos matemáticos, muito precisos ali, pouco explorados. Vou citar uma frase de um pensador aqui. Aliás, hoje eu vou, excepcionalmente, vou citar dois pensadores. Começar por Galileu Galilei. Galileu Galilei dizia que a matemática, ela é a linguagem ali, né? O alfabeto que Deus criou o universo. E o meu segundo pensador de hoje vai ser Pitágoras, que era o pai da matemática. E Pitágoras, ele dizia que para o homem se aperfeiçoar, obter um aperfeiçoamento, ele precisa se aproximar de Deus. Olha que bonito, né? Interessantíssimo. Pitágoras falava sobre isso. Citamos aí dois grandes pensadores, matemáticos aí, que eram bons nos cálculos, né? E hoje o pensador aí tem que ser bom em cálculo, hein? Hoje a nave Éticos precisa ali de comandos exatos para poder traçar aí um percurso, vamos pensar assim, menos dificultoso, né? Pessoal, é o seguinte, o assunto que abordaremos hoje fala sobre as 70 semanas de Daniel. E ali envolve muita matemática. Você era bom em matemática, Renato? Sim, bom em matemática. Você era bom na escola? Não colava? Não, colava. Colava, né, Renato? Vamos dizer assim, até a quinta, sexta série ali eu era o aluninho nota 10 da matemática. Aí depois eu desandei. Não parou de usar o cérebro, né? Bom, pessoal, Renato Costa vai explicar agora pra gente o que a Bíblia fala sobre as 70 semanas de Daniel. É uma profecia, né? Muitos estão aí ainda tentando em atividade dar um norte aí para essa profecia, né? Tentar fazer os cálculos ali. Às vezes até tem ali uma certa coerência nos cálculos, né? Veremos mais à frente. Mas, Renato, a pergunta que te faço, o que a Bíblia fala sobre as 70 semanas e quando, assim, efetivamente elas começaram? Bom, primeiramente queria saudar a todos os nossos passageiros, tripulantes, pensadores da nave Ético, sejam muito bem-vindos. Aqueles que não são inscritos ainda no canal, por favor, se inscrevam, curtam, comentem, compartilhem, nos ajude aí, colaborem, né, com a nossa viagem, nos ajude a alçar voos cada vez maiores. Bem,
Lá em Daniel, no capítulo 9, né, fala sobre as 70 semanas de Daniel, né? Então, antes, né, das 70 semanas, Daniel estava ali fazendo oração, estudando ali o livro de Jeremias, e em meio às suas orações, veio o anjo Gabriel, que é exatamente ali nos versículos do 24 ao 27. E o anjo Gabriel revela para ele essa questão das 70 semanas. Inclusive, nos versículos do 25 e 26, diz assim: Saiba e entenda que, a partir da promulgação do decreto que manda restaurar e reconstruir Jerusalém, até que o ungido, o príncipe, venha, haverá 7 semanas. E 62 semanas, ela será reconstruída com ruas e muros, mas em tempos difíceis. Depois das 62 semanas, o ungido será morto, e já não haverá lugar para ele. A cidade e o lugar santo serão destruídos pelo povo do governante que virá. O fim virá como uma inundação. Guerras continuarão até o fim, e desolações foram decretadas. Bom, aqui começa a descrever o início das 70 semanas. Né? Então, claro que essas 70 semanas são semanas de anos, né? Então, a gente vê ali 7 semanas. Se a gente for lá atrás e fala, né, do decreto, lá em Neemias, o rei Artaxerxes, ele faz um decreto para que Neemias reconstrua Jerusalém. Então, se você for lá no livro de Neemias e fizer os cálculos, tudo, acompanhar aí com a história, nós vemos que a partir daí da reconstrução de Jerusalém, dá exatamente 7 semanas, 49 anos, para que a cidade seja reconstruída. Passando isso, nós temos aí 62 semanas, como diz ali no versículo 25. E nos cálculos aí dos anos, se você for fazer, essas 62 semanas, né, depois das 62 semanas tem a morte do ungido. Essas 62 semanas se dá exatamente com o nascimento de Cristo e consecutivamente a morte dele também. Se dá nessas 62 semanas, né, no fim das 62 semanas. Se a gente somar as 7 semanas de Neemias com essas 62 semanas que se dá, né, do período desde a reconstrução de Jerusalém até o nascimento e morte de Cristo, nós temos 69 semanas. Vai, falta uma, então? Resta uma semana aí. Muitos acreditam que ela já passou, mas nós, né, nós que seguimos o pensamento aí futurista, sim, nós acreditamos que ela ainda está por vir, porque essa última semana coincide exatamente com a descrição da semana da tribulação. Se você lê aí... Os 7 anos da grande tribulação. Se você ler no versículo 27, descreve exatamente essa semana de tribulação. Então houve aí um cessar aí na contagem das semanas. Uma pausa, né? É uma pausa. E nós estamos aguardando aí, né, por tudo que nós já falamos aqui, né, inclusive já fizemos um vídeo sobre a tribulação, sobre o anticristo. Está muito perto de acontecer, de chegar essa última semana, né, que são os últimos 7 anos aí para a conclusão dessa profecia. Das 70 semanas de Daniel. Das 70 semanas de Daniel. Então essas aí são as 70 semanas. Interessantíssimo. Bom, para os judeus, eles têm um pensamento diferente, né? Porque os judeus, né, não é novidade para ninguém, mas eles não acreditam em Jesus Cristo como sendo o Messias. Eles ainda estão esperando esse Messias vir, né? Aparecer. Então esse cálculo que é feito acerca das 70 semanas de Daniel, na cultura judaica isso é inconcebível, é proibido. Não se pode chegar a fazer nenhum tipo de cálculo, porque não faz sentido, né? Você acabou de falar, por exemplo, que na 62ª semana o Messias foi ungido, ele apareceu, né? E depois na 69ª ele foi morto, ele foi tirado. Então, assim, para nós para nós não, assim, não é Emerson e Renato. Para nós, estudantes de escatologia, pré-tribulacionistas, futuristas, né? Nós acreditamos que
que Jesus Cristo veio e que já se cumpriu essa parte da profecia, né? Mas há quem não acredite que Jesus Cristo veio, que é o Messias e ainda está esperando, né? Os judeus acreditam nessa forma de pensar. Bom, e o desenrolar de tudo isso, né, para que isso aconteça, é complexo, pessoal. É algo assim que, né, envolve aí, como nós falamos, muita matemática, né, Renato? E como dizia Oscar Wilde, a vida imita a arte. Me lembrei do filme Uma Mente Brilhante, de Russell Crowe, né? Isso aí é uma adaptação ali de uma biografia de um homem chamado John Nash. Ele era um gênio da matemática. O cara dominava realmente os números. Isso foi trazido para as telas de cinema, acho que se não me engano, acho que foi 2001, mais ou menos. E ele tinha ali distúrbios ali de crises psicóticas ali, né? Ele tinha esquizofrenia. Então o filme assim se enrola sobre isso, mas é muito muito bom o filme. E tinha um filme também que era Gênio Indomável, do grande Robin Williams, e que ali interpretado pelo Matt Damon, outro muito bom ator, né? Ele vivia ali um jovem problemático, com problemas na infância ali com a polícia, meio rebelde, que o professor via uma certa habilidade nele ali, apostou nele, e numa competição de jogos ali de matemática ali, ele se deu muito bem, ele descobriu na matemática um caminho para poder largar a vida criminosa, né? E muitos, né, tem isso, né? Precisam de ter um incentivo, né, para poder deixar a mente trabalhar para o lado positivo, né? Bom, Renato, já vimos aqui em episódios anteriores, falamos sobre os sonhos, interpretações de sonhos. Daniel é um indivíduo que ele interpretava sonhos há 500 anos antes de Cristo. Mas já vimos que o sonho tem um propósito de Deus por trás dos sonhos. Se você não assistiu o nosso episódio que fala sobre sonhos, eu recomendo. As visões também têm um propósito. Agora a pergunta: a profecia, essa profecia em si, das 70 semanas, ela tem algum propósito? Por que o anjo revelou isso para Daniel? Foi com algum intuito, né? Ah, sim, claro. No próprio versículo 24, né, onde inicia-se aí a profecia das 70 semanas, o anjo Gabriel ele já descreve aí os propósitos, né? São 6 propósitos, assim vamos se dizer. Primeiro é o fim da transgressão. Então ali a humanidade, né, ela transgrediu, né, ali a partir do pecado, e com o Jesus, né, na cruz, ele se encerra esse período de transgressão, de rebeldia da humanidade, né? Ele entrega ali a sua vida para encerrar com esse período de transgressão. A partir dele, né, se encerrado esse período de transgressão. Assim também como a questão do pecado, né? Através do sacrifício de Jesus, todos os pecados foram perdoados. Então, todos nós, né, temos nossos pecados perdoados a partir disso. Então, isso aí é um outro propósito. E a questão da expiação, né? A expiação da culpa, ela é feita através do sacrifício, né? Até então, era se feito sacrifícios constantes, né? Se sacrificavam os animais ali para se perdoar os pecados, né? Mas aquilo era feito constantemente. Só que Jesus foi o sacrifício perfeito. E a partir desse sacrifício não é mais necessário nenhum sacrifício. Cessaram-se todos os outros. Cessaram-se os sacrifícios. Então, ele é a última expiação, vamos dizer assim, a expiação final, né? Que trouxe também a justiça, né? A justiça eterna. Né? O sacrifício perfeito faz se cumprir aí a questão da justificação, né? Somos justos através do sacrifício dele, né? E as 70 semanas, ela é um cumprimento geral de todas as profecias.
Sim. Porque ela resume, ela é um resumo aí do plano divino, na verdade. Porque a última semana ela se encerra realmente com a volta de Cristo, né? A última semana, né? Sendo a tribulação acaba com a segunda vinda, né? O desfecho de todos as Não, com profecias. a edificação do reino eterno, né? Que seria também o último propósito, né? A unção do Santíssimo, né? Que é a constatação de Cristo como Rei eterno, né? A fundação do reino eterno no final de toda as 70 semanas, que é quando se inicia o milênio aí, o reino eterno de Cristo. Então, esses são os propósitos, né, da profecia, que é um resumo, né, de tudo que é falado desde, né, do início aí, né, da semana com a questão da profecia de Neemias, lá da construção da reconstrução de Jerusalém, Sim. até o Apocalipse, né? Que as 70 semanas se finda aí com a conclusão do Apocalipse. Então, até por isso, existe essa comparação aí de Daniel, né, do livro de Daniel com o Apocalipse, porque ela realmente trata aí da questão do fim do plano aí. Sim. Bom, Daniel, sem dúvida, era um pensador aí, né? Já vimos que ele provavelmente, tá, era um grande estudioso aí dos cálculos, né? O historiador Flávio José fala muito sobre a vida de Daniel. E o reino da Babilônia ali, pessoal, era um reino que vinham exilados de muitas partes, né? O rei Nabucodonosor, ele viu ali em Daniel, não só em Daniel, mas Sadraque, Mesaque e Abidnego, que eram nomes babilônicos, né? Eles tinham outros nomes, né? Ananias, Misael e Azarias. Ah, sim. Quem entrava exilado na Babilônia, aí eles já queriam colocar ali uma condição para que a pessoa, né, absorvesse a cultura babilônica. absorvesse a cultura babilônica, isso mesmo. Mudaram o nome de Daniel também, acho que era Beltesazar, né? Então ele sofreu até uma crise existencial ali, né? Porque, imagina, né? Forçado ali, já vinha exilado, forçado a mudar de nome, a adotar uma cultura ali. Babilônia era um misto ali de culturas, né? Eu lembro que tinha os sumérios, povos sumérios, eles dominavam aí a arte da aritmética, da geometria. Eles eram matemáticos. Acho que Daniel deve ter aprendido muito aí nessa esse convívio, né? Divergência de culturas, né? Que eram contidas ali na Babilônia. E, olha só, tem um estudo que foi feito recentemente por o Instituto do Cérebro, com várias faculdades federais, e a FAPESP, que é a Faculdade de Pesquisas e Estudos de São Paulo. O que eles fizeram? Eles pegaram, se chama neuromatemática, a neurociência que a gente já conhece, que estuda aí, né, as funções cerebrais, unidos com a matemática, com a precisão matemática. Então eles pegaram mecanismos matemáticos para poder chegarem a diagnósticos em pessoas que sofrem ali distúrbios, né? Tem a oneirologia, que é a ciência que estuda os sonhos. Então, durante a pandemia, por exemplo, muitas pessoas aí desenvolveram doenças psiquiátricas, porque, imagina, né, confinamento, aquela coisa toda, isso gerou, a gente até falou sobre isso em outros programas da gente... Sim, da calipsofobia, isso, né? da calipsofobia. Né? Assistam lá se vocês nunca ouviram falar sobre o termo. Mas, assim, eles usam uma semântica, que é aquela parte linguística ali, que é de você associar uma palavra e aquilo poder virar um sentimento, né? Desenvolver um sentimento através um gatilho, né? E durante os sonhos. Então a gente vê aí a importância da matemática. Acho que a matemática se usa em todas as áreas da vida, né? A gente
na física, né? Astronomia, enfim, acho que é mais fácil você pensar onde não, né? Porque em tudo você vê matemática, né? Nesse caso, está sendo usada aí para ajudar as pessoas, né? A saúde mental, física. Mas ela já foi usada também para tirar proveito de situações, para o mal, vamos pensar assim, né? Você lembra do filme Quebrando a Banca? Sim. É um filme ali do Kevin Spacey, ele montou como se fosse uma sala de aula ali, ele reunia ali pessoas que tinham habilidades como o Daniel tinha, de decifrar sonhos, né? Nesse caso, era para decifrar ali as cartas que estavam na mão dos jogadores. Eles apostavam em jogos de azar. E ele formou um time ali dos melhores ali. E eles iam ali para Las Vegas, né? Se afundar naqueles jogos ali. E saíam vencedores. Eles contavam, né? Aprendiam a contar as cartas, né? E a história foi tirada também de fatos verídicos. Aí nós vemos a matemática sendo usada aí para o mal, né? Para o oportunismo, no caso. Isso né? me lembra também o filme do Rayman, né? Rayman, Dustin Hoffman com Tom Cruise, sim, né? Sim. Que eram dois irmãos. E o Clássico Dustin também. Hoffman tinha ali um autismo, né? E o irmão dele lá, o Tom Cruise, percebeu que ele também sabia, né? Fazer os cálculos das cartas ali, Tinha um dom, né? E aí levou ele para jogar lá e ganhar um dinheiro em cima dele. Aproveitando da habilidade do irmão para ótimo ganhar filme, dinheiro. ótimo filme. Bom, hoje nós vemos aí que tem muitos YouTubers aí de respeito, de renome aí, né? Não vamos citar nomes aqui, mas assim que tentam chegar aí, né? Nesse elucidamento aí, né? Esclarecer aí essa questão da última semana, essa lacuna que ficou parada, pausada no tempo aí. E às vezes tem ali certas linhas de pensamento que são ali, devem ser apreciadas, porque tem uma logística envolvida, né, Renato? Sim. Mas sempre fica essa dúvida. Eu acho que vai ficar esse mistério para sempre, né? Porque até, como você falou, se findar tudo, o cumprimento dessa última semana aí. Não se sabe a hora, né? A palavra diz, né? Não se sabe o dia nem a hora, né? Não sabemos. Então é um mistério aí, eu lembro até da Máquina de Mistérios. Máquina de Mistérios. O furgão do Scooby-Doo. O furgão, olha só, é verdade. Aquilo ali era uma base, né? Uma base móvel. Eles tinham ali o que desvendar ali sobre as questões dos monstros, que não eram monstros, que eram pessoas, né? Sim. É verdade, bem lembrado. Bom, já que você tocou nesse assunto, acho que seria interessante a gente falar sobre isso. Falar sobre os monstros. Será que a Bíblia fala sobre que os dinossauros, né? Eles eram monstros gigantes aí, né? E assim, será que a Bíblia fala sobre eles? Você que vai responder. Será que... Porque é inegável, né? Então aí, não tem como negar a existência dos dinossauros, né? Por que será que Deus fez os dinossauros? Será que a Bíblia fala sobre alguns monstros? Existiram monstros no tempo da Bíblia? Será? Saberemos, sabe quando? No nosso próximo episódio do Éticos. Como vocês podem ver, chegamos mais no fim de uma viagem. Espero que vocês tenham gostado. Aqueles que não gostaram também, por favor, comentem lá. Curtam, comentem, compartilhem, deixem sua crítica, sugestão, seu joinha, elogio, pedido de oração, aquilo que tocar nos seus corações. Espero que tenham sido tocados, né? Não esqueçam de comentar aí quem chegou até o final, a música que vai tocar aí no encerramento. Vai ter musiquinha, vai ter uma musiquinha. Da viagem, né? Tem a musiquinha aí no final. E não esqueçamos jamais, melhor do que sermos céticos é sermos éticos. É isso então, mesmo, venha ser ético você também, pessoal. Fiquem com Deus. Até breve. Até breve. Tchau, tchau. Espero que a semana acabe pra que eu possa te ver.